Vamos ver se isto agora vai dar. Os desafios da tecnologia. Deixa-me fazer-te convite, Suzane, para ver se isto dá. Já fiz o convite. Recebeste o convite, Susana? Suzane? Acho que isto está um bocadinho lento. Bom, eles falaram que o apagão poderia ser em dezembro. Ei! Nossa, estava difícil. Deixa eu só ajeitar Eu aqui um entrei bocadinho. pelo iPad. Pois às vezes pode ser do aparelho. Eu acho que foi do meu. Eu preparei tudo no telefone. Não foi. Vou colocar aqui no o iPad gigante. Não faz mal. Também dá. Também dá. Show. Ups. Vou tentar apoiar ele aqui em algum lugar. Vezes quem encostar para ir num livro ou qualquer coisa. Está chovendo aí? Não. Estou ouvindo um barulho. É do aquecedor. Eu vou até desligar aqui para ficar melhor. Agora não te estamos a ver. Oh, meu Deus, cada hora. Alguma coisa. Acho que é assim. Pronto. Tá bom? Pronto, agora sim. Boa, estás-me a ouvir bem também, né? Sim. Tá, temos aqui a Neila, o Vasco. Qualquer coisa a Neila avisa, né? Pronto. Tá ótimo. Então, boa noite. Boa noite a todos os que já cá estão, os que vão ver depois. Eu já sabem que eu sou a Sabrina e isso, Neila, obrigada. E hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial, que é a Suzane Serrano, e que eu vou pedir para ela se apresentar um bocadinho, explicar um bocadinho sobre o caminho dela na espiritualidade e pronto, passar a palavra a ela. Estás aí, Suzane? Que está a pensar? Isto, vocês não sabem, mas eu estava a ouvir imensos chapitos nos ouvidos antes da live começar, mas eu não percebi nada. Vê se tens boa internet aí, Suzane. À partida tens, porque tu também trabalhas aí. Eu acho que a Suzane vai sair e vai voltar a entrar na live. Travou. Mas para mim não travou, estás-me a ver, né, Neila? A mim está-se a ver bem, não está? Temos de dizer a ela, se calhar, para sair e voltar a entrar. Pois, acho que não vale a pena eu. Pois, se calhar vale a pena só ela entrar. Sair e entrar. Consegues falar com ela, Neila, se faz favor? Boa noite, Power. Estamos aqui com dificuldades hoje, porque isto é muito power mesmo. Muito mesmo. Carla, antes de começar a live era só o pitch por todos os lados, não estás bem a ver? E eu assim, olha, continua a apitar que já chega a mensagem. Nem morta, mas pronto. Quando é para canalizar,
que esta live vai ter mesmo muita energia à nossa volta, então já estamos aqui com desafios técnicos. E deixem ver, Susana entrar outra vez. Isto é sempre engraçado, não é? Que é para ver se nós nos deixamos sabotar ou não. Estamos, Susana! Gente! Não, aconteceu uma coisa, assim, que nunca aconteceu. Ficou várias telas pequenas na tela. Sim, tu estás com um bocadinho de cortes, mas deixa ver se isto vai. Pronto. Acho que agora assim, gente, Sabes que que comigo também é sempre assim, né? Há sempre uma novidade. Mas pronto, e deve haver com toda a gente, mas pronto. Então, estava a dizer que tu ias te apresentar para explicares um bocadinho esta tua pessoa na espiritualidade, o teu caminho, e depois passarmos aqui a uma partilha interessante e muito fora do normal. Do normal, quer dizer, para mim é super normal, não é? Vocês já me conhecem. Então, para mim é tudo normal. Força, Suzana. Então, vamos lá. Eu sou a Suzane e eu sempre fui a diferente da história toda, né? Diferente diferente dos amigos, dos colegas de trabalho, mas nunca me entendendo. Até hoje eu vou Sim. nessa de, ai, parece que eu quero me encaixar em alguns lugares. E durante muito tempo eu fui nesse lugar de, ok, vou me encaixar aqui, vou fazer certinho aqui, vou nessas regras. Eu cresci com as regras e eu gosto delas, inclusive. Elas me deixam mais centrada, porque senão vou por Ui, aí. ui, o dia 2 foi. Exatamente. E então, a minha trajetória toda começou, eu estudei biologia, sempre tive tipo, uma coisa magnética com a natureza. Surreal, assim, eu sempre gostei muito de estar perto, mas nunca entendia muito bem sobre isso. Então, eu fui estudar biologia, naquela parte acadêmica da universidade, aí foi aquela discussão, acredita ou não acredita em Deus, essas coisas todas, a ciência, tudo aquilo de bem antigamente, né? Porque eu já sou uma jovem senhora. Então, eu fiz faculdade há muitos anos atrás, né? Sei lá, quase acho que Fizemos, 20 fizemos. anos. Quase assim, 20 anos aí, né? É, Então, eu tinha muito essas discussões na minha cabeça. Ai, ok, formei, passou um tempo, vim pra cá e também não conseguia me encaixar. Só que eu consegui me assentar num lugar mais calmo. Porque eu também não gostava de muito barulho, muitas conversas, muito carro, tudo muito me deixa confusa. agitada. Exatamente, agitada. Eu fico meio enjoada, assim, não entendendo muito. E também é diferente, né? Em dezembro que todo mundo tá no shopping, né? Eu só for no shopping agora, eu tenho treco, né? Ai, tanta gente falando, não sei o quê, todo nesse estilo. E aí, quando foi, eu acho que aconteceu várias coisas pessoais e eu vim para casa dos meus pais, que é onde eu tô hoje. Que mais ou menos há uns 2 anos atrás entrou em contato comigo, que é minha mentora, e hoje eu já sei o que é. Mas estava eu e a minha amiga Nela, que está aqui com a gente, e ela falou assim: olha, passou uma lista de coisas, vai fazer isso, 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 vai ler esse livro, vai assistir esses filmes. Tipo, acabou a brincadeira para vocês, né? Já estavam aleatórias, não estão mais. E a gente sempre fazia meditação, mas era uma coisa assim. E eu sempre conseguia ver coisas além, sem entender o que que era. E não era assim, pessoas nem nada. Às vezes a gente fazia uma meditação e eu conseguia exatamente sair de onde eu estava, me via Sim. e ia. Aí depois falava assim, ai, você faz tal coisa. Eu falei, não, eu não sei como é que faz isso. Aí, você consegue te ver e consegue ir para outros lugares? Eu falei, consigo. Tipo, vocês não conseguem, né? Na minha cabeça todo mundo fazia isso, né? E Mas não. tu estás a dizer que começaste há 2 anos? A próxima, assim, a perceber isso. Ah, Porque já ok. acontecia sempre, Sim, mas dizendo, olha, você faz essa. Eu não sei se chama de trans, alguma coisa, quando você passeia de um lugar para o outro, sim, mas eu projeção tava. astral. Isso, exatamente. É o Mas desdobramento.
Isso, desdobramento. Eu falei, não, eu só fui lá. E teve uma vez que foi mais assim, falar, não, isso é coisa da minha cabeça. A gente sempre pensa que é coisa da É, nossa cabeça, né? E eu tava justamente numa meditação e eu lembro que eu tava correndo e a pessoa que tava do meu lado tava comigo no astral. sim, Sabe, sim. tipo, quando a gente acordou, eu falei assim, nossa, eu tava correndo. Ela falou, eu tava correndo atrás de ti. Eu falei, meu Deus. Foi muito forte esse dia. Então eu comecei a perceber que não tinha assim essas coincidências que eu imaginava que tinha. E a partir do momento que veio essa mentora para falar comigo, que foi aproximadamente há uns 2 anos ou um pouco mais, não lembro direito a data, tudo começou a aflorar muito mais. E aí eu fui percebendo coisas diferentes e as plantas falam, dizem o que querem, o que não querem. E eu sempre vou passeando por exemplo, eu amo goiaba, que é uma planta, é uma frutinha que tem no Brasil, até tenho aqui. Sim. E teve um dia que eu tava passeando, a gente tava caminhando, eu falei, eu amo goiaba. Então nasce uma pra mim, no outro dia tinha uma florzinha, tipo, pra nascer uma goiaba. Então, assim, vai acontecendo coisas surreais. E quando foram acontecendo isso e eu fui estudando mais sobre isso, também foram, vamos dizer, baixando consciências Sim. e falando, olha, vocês estão a serviço do planeta, todas as pessoas trabalhando a serviço do planeta. Então, sim, vão vir ferramentas para trabalhar nas pessoas. E não tem esse negócio de demorar muito para acontecer, não. Acontece assim, ó. Consciência. Então, trazer consciência para as pessoas. Hoje, meu trabalho é justamente esse. A gente sair um pouco desse limbo que a gente fica, de desacreditar na gente Sim. e começar a olhar para a gente. E o que eu aprendi muito recentemente foi que os meus guias maiores sou eu mesmo, só que Exato. em outro nível de consciência. É. Então, essa foi um pouco da minha trajetória, mas já aconteceu tanta coisa. E ultimamente está muito mais aflorado e tá mais. Só que eu também estou mais leve, estou levando isso Com mais mais leveza, né? tranquilamente. Sim, E porque antes era quase não naturalidade. consigo ver nem nada, mas ver assim com detalhes. Sim. Mas sim, eu consigo ir percebendo energeticamente, sabendo o que está acontecendo, coisas que é me permitido também, porque tem coisas que várias pessoas me perguntam muitas coisas. E eu falo assim, olha, não é a hora de saber, simplesmente. Exato, exato, exatamente. Então, e eu durante muito tempo fiquei nessa e eu tô trabalhando nisso. Eu falei, ai, gente, eu acho que eu sou uma fraude. Eu falei, agora que eu Ah, sim, descobri, né? Sou uma fraude, sim. não sei o quê. E não, é simplesmente o caminho da pessoa, a escolha e o tal do livre-arbítrio, né? Sim, e é também nós percebermos realmente que não é possível, nem a nível do, principalmente a nível do corpo físico e a nível de aceitação do nosso raciocínio mental, intelectual, ter o ritmo e a velocidade de aceitar tanta informação desconhecida para nós, mentes humanas, não é? Por muito conhecimento que nós já tenhamos, deste mundo invisível, entre aspas, realmente o corpo tem que estar preparado para receber certas descargas elétricas, eu sou prova disso. Eu tenho bastante resistência ainda assim, também estou a receber coisas agora mais recentemente que eu já sabia que ia receber, mas não sabia o quê nem como. Sabia no geral o que seria, mas não sabia bem como nem para quê, nem com quem fazer. E no corpo é muito forte, portanto, tens que estar preparada para isso, não é? E não é quando tu queres, é quando estás preparada, é no teu timing de consciência, de aceitação e de permissão. E de alegria, né, por este caminho. E ao mesmo tempo, a nossa mente, por muito que sonhe e que vá não sei para onde, e sabe que isto é possível, que aquilo é possível, há muita coisa que nós não temos a noção, não é? E então é muito bonito porque nós começamos a perceber a nossa humildade também, o nosso tamanho. Nós somos grandiosos, mas ao mesmo tempo também somos pequeninos, muito pequeninos, não é? Somos um grãozinho de areia. Então é bom voltar a lembrar que somos seres humildes, simples e leves, não é? E então perceber que realmente não é quando a gente quer, é quando a gente precisa e quando todos também vão precisar que vai acontecer.
E é engraçado porque isto do ver, tu vês, tu na verdade vês, eu também vejo, eu não vejo quando eu quero, porque nós não nos permitimos ou não está no timing. Eu acredito muito que também tem a ver com o timing e com elevar a nossa frequência e vibração. Eu já experimentei isso recentemente, de propósito, fiz, foquei-me e consegui chegar lá. Mas nós vamos chegar a essa frequência de forma mais constante, conforme o que cada um necessita, no momento, eu ou tu. E então acho muito engraçado porque tu tens um método que não é, é único. A Sabrina, desde que começou a fazer curas, né? Com o Reiki e por aí fora, já há uns anos atrás, logo de início disse logo, não é só isto que eu vou fazer. E todas as ferramentas que eu fui experimentando, dos métodos que existem, inclusive Inner Dance, que é um dos, para mim, é um dos mais completos que existe. Não, eu não, até agora acho que não conheço nenhum método de cura mais completo que este, até porque ele envolve muita ciência, muita neurociência, portanto é completo, é espiritual, é físico, é tudo. E, e, e mesmo depois de Inner Dance, eu disse assim, eu sabia que era Inner Dance que ia trazer para o mundo, mas não só. Assim, ainda não é só isto. E às vezes nós começamos a sabotar e a pensar, isto tem a ver com os meus traumas, com o facto de eu não querer estar neste planeta, ou com eu nunca me ter sentido em casa, então com alguma lacuna de estar no aqui e no agora. Mas a verdade é que não. A verdade é que tu tens um método e eu, este último ano, já me tinha sido dito, eu já tinha sentido para começar. Depois disseram, e este ano já me disseram várias pessoas sem eu perguntar, Suzane, vais receber uma terapia nova que ainda está a ser construída. E é muito interessante, nós cruzámos, não é? Eu conhecia a Neila, na verdade eu conhecia a Neila, e depois nós nos cruzámos recentemente e tu falaste do teu método, que só puseste em prática, pronto, com poucas pessoas ainda, porque também estás neste experimento, e é muito bonito porque, ok, eu vou receber uma cura, então sou eu que tenho que canalizar. Só que não, nós vamos tendo ajudas. E isto é muito bonito porque eu honro muito e eu acredito muito na mediunidade e na espiritualidade das outras pessoas, não é? Claro que eu tenho que me guiar é por mim, mas nós vamos ancorando e sustentando uns aos outros. Então, Suzane, conta lá um bocadinho sobre este método fantástico e que é mesmo uma bênção, né? E para mim, no meu entendimento, que eu ainda não sei explicar muito bem, faz-me, está certo, faz todo o sentido ele existir. Sim, e isso é muito interessante, Sabrina, porque a gente entra muito, seres humanos, a gente entra muito no fator ego. E o Sim, ego faz a gente cair, vamos dizer assim. Teve uma vez, a mentora falou assim pra gente, né? Eu converso muito com a Neila, a gente sempre tá muito junto fazendo coisas e vem muito dessas consciências. E ela falou pra gente assim: olha, vocês não são as mais especiais do mundo, tá? Mas não são comuns. sim, sim, Então, ao mesmo tempo que, olha, eu não sou melhor, eu não tô nesse lugar, nesse altarzinho aqui, que tem gente que coloca, sim, e eu nem me sinto lá, mas eu também sei que tem gente que me coloca nesse lugar, né? Ai, sim, será sim, que. sim. Olha, não sou nada disso, eu sou uma pessoa. E eu até falo assim, e canalizo coisas. Mas, ao mesmo tempo, também eu percebo da pessoa, e principalmente, assim, terapeutas e pessoas que já têm muito mais bagagem na área, falam assim, ai, vou receber uma coisa para mim, mas eu que não estou recebendo, como é que eu lida com isso, né? E, na verdade, isso tudo são acessos. Todas essas nossas terapias e todas essas consciências e todos os saberes já existem no plano, Já, e é uma pessoa que chega nessa frequência, acessa essa informação e traz, que é a canalização. sim, Então, independente da pessoa. E hoje eu estava pensando sobre isso, né? Sobre criação, criadora do método, criadora de não sei o quê. Não, na verdade, é uma pessoa que acessou porque ele já existe. O único é, criador, né, é Deus, que cria é, tudo, é o que eu acredito. E sim, a gente tem acesso a essas informações. Então, eu vejo assim, ok, eu canalizo informações, a pessoa facilita isso, né? A facilitadora, é a condutora. exato. E, e sim, é uma coisa que normalmente não tem. E o que acontece comigo hoje é que eu entro numa frequência que eu também, muitas coisas eu não sei explicar, mas que a imagem da terapia, vamos dizer, fica na minha cabeça. Uhum. Então eu tenho
A E cena acontecendo. ela não vê, mas como está canalizando terapias, ela está vendo tudo. Então, mas se falar, Suzane, eu quero uma consulta contigo para canalizar para mim. Eu não sei se vai acontecer. Eu só sei assim. Eu lembro que quando eu te vi, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com a Sabrina. E vai vir alguma coisa para ela. Eu já tinha sentido isso. Então, é também muito do nosso sentir, né? Sim, Hoje eu vou indo nesse lugar. E o que que acontece? Essas imagens, essa cena, ela vem para minha cabeça e diz: olha, isso daqui é um gráfico. E, por exemplo, como eu trabalho com a Nela, vem um gráfico. E não é na mesma hora também. Que muita sim, gente não, pensa que não. vem assim: Vem coisas ai, vem depois. aqui, já Não, tá tudo resolvido. Não, é uma não. construção, Sim, inclusive, né? sim, E é quando a gente está preparado. E quando veio essa primeira terapia, foi: olha, vocês vão trabalhar com sentimentos, porque. E eu consigo desenhar coisas. Meu desenho não é tão bom. Mas imagina você pegar uma cena e transformar isso num desenho em 2D, né? Porque sim, é basicamente isso. E aí eu vou tentando explicar várias coisas. Eles colocam imagens para mim. sim, sim. É Ou em como quando caso eu de vejo os gráfico. símbolos. É como quando eu vejo os símbolos também. Sim, e, e quando é gráfico, a, me coloca dentro, como se fosse dentro de um furacão, dentro de não sei o que, falar, é assim, quando é para dissipar energia, faz isso daqui. Então eu vou sempre sendo muito guiada de absolutamente tudo que eu tenho que fazer. Se eu Uhum. tenho que pegar sol, fala assim, olha, levanta e vai. E hoje eu já nem questiono mais, eu só vou lá e faço. Então, vou nessa tranquilidade. Inclusive, as terapias que eu mesmo recebi, que eu faço, que é super nova, que é o acesso do subconsciente, a libélula, que é uma coisa bem pontual. E agora, por último, que foi o desprogramar e despertar, que quando eu estava fazendo para mim, eu sempre faço comigo, testo com as pessoas mais Sim, próximas e vou melhorando ela. Eu falo assim, olha, essa daqui você tem que fazer com a Sabrina. É essa que vai dar. Então, hoje eu também tenho essa facilidade de saber, conversando com a pessoa, saber, olha, você tem que fazer essa daqui. Não necessariamente a pessoa tem que fazer todas, e eu sei o que ela precisa. uhum. Agora, como é que eu sei isso? A minha eu superior, porque eu conscientemente não tenho um método, eu simplesmente sinto, e hoje eu me sinto aberta para sentir mais. Então, assim, Sim, eu vou sentindo, falei, ok, é isso. Tem gente que não tá na hora de fazer, tem gente que está na hora. E não gosto e nem acho certo forçar pessoas a fazer terapias. não, Nada. Tem gente não, que a gente vai conversando e a gente fala, eu penso, né? Se essa pessoa fizesse tal coisa, ela ia desbloquear. Mas eu vejo que a pessoa não quer fazer. Então eu não fico insistindo, né? Porque eu não senti, nem vai mudar. Então, as exatamente. terapias, essas ferramentas vêm para que a gente consiga sair desse lugar que a gente está e realmente pensar mais, ter mais consciência sobre as coisas. E isso é uma decisão da Sim, pessoa, de quem está fazendo. E assim sim, vai sim. funcionando isso. Mas, normalmente, quando eu vejo alguém, quando eu vejo um negócio, eu sei, parece que aparece a trajetória da pessoa na minha vida. E quando eu Exato. falei pra ti, eu falei, Sabrina, essa terapia pra ti, você vai ser a pessoa mais conhecida por isso. Porque é tipo, eu consigo ver a linha do tempo, assim. Uma Sim, das, né? Como a gente sabe, tem várias. E isso é plotado na minha cabeça. Então, sempre que quando eu faço alguma coisa, eles avisam, olha, vai uma memória pra ti, vai uma imagem, vai não sei o quê. Então, já fica mais registrado. É sim, um pouco sim. complexo, né? Mas É, é, na verdade, é estás a questão. canalizar, não é? Estás a canalizar. Pronto. Porque nós somos Sim. canais, lá está. É mesmo como eu também sou canal de cura. Não, não somos só canais de canalizar informação, somos canais de cura, de frequência energética, não é? Ajudar a. Não somos nós que curamos, são as frequências. A pessoa tem que querer, exatamente, Neila. Não, tentar forçar alguém a fazer uma terapia é estar a desgastar-me a mim e estar a desgastar o outro. Para mim não dá, esquece. Às vezes eu Exatamente. sei que a pessoa está a precisar muito, mas se a pessoa não está aberta, a gente vai cada um pelo seu caminho. Então, Exatamente.
é muito giro porque eu quero partilhar uma coisa muito importante que aconteceu. Eu e a Suzana fizemos uma videochamada no domingo de manhã porque era o momento de canalizar uma das terapias que eu acredito que já começou a acontecer, não é? Já estou a aplicar, mas vão vindo mais coisas e está na hora de vir mais coisas. Então a Suzana teve a canalizar, a canalizar, a canalizar e foi passando informação. E foi muito interessante porque foi bater com coisas que eu tinha sonhado há pouco tempo e ela nem sabia. Ainda hoje sonhei com tambor e com outra coisa, assim, meu Deus, que é que o tambor, pronto, está certo, ok. Um, e entretanto, eu e a Suzane, ao longo do dia, fomos tendo, principalmente a Suzane, foi tendo mais insights, foi canalizando pequenos pormenores sobre esta primeira terapia que está a ser entregue para eu aplicar nas pessoas. Mas de repente houve algo que aconteceu em mim que não fez clique. Eu não fiz aquele uau, é isto mesmo, está tudo alinhado, está tudo certo, o que ela está a dizer está tudo certo. Então houve uma quebra, foi como se a minha alma dissesse assim: não, neste momento ainda não é isso. Eu acredito que aquela especificidade da terapia é para atuar, é para usarmos, mas havia algo em mim muito forte que dizia não. Então, isto para dizer o quê? A Suzane está a canalizar um método para mim que eu não pedi a ela, foi o universo que trouxe ela, não é? Deixa vir as coisas até ti, dizia ele. E, mas a verdade é que, por muito que eu canalize para o outro, é ele que vai dizer, é a alma dele, neste caso foi a minha alma, que disse e que validou. Ok, é por aqui, mas não é ali, é aqui. E então foi muito interessante que eu até disse, não, o nome, pelo menos agora, não é esse, vai ser este ou este, e vai ser para toda a gente. E a partir daí, a Suzane voltou, continuou a canalizar mais pormenores. Não foi, Suzane? Então é mesmo muito incrível, porque cada vez mais estamos a ser chamados à atenção de que és tu que tens que saber o teu caminho. És tu que tens que sentir se é por ali ou não, independentemente do que te é dito. Porque realmente nós canalizamos, fazemos consultas, terapia, consultas de canalização com os guias para ajudar a orientar toda a gente. Eu também faço para mim, não é? E aconselho quem, quando a gente sente necessidade de fazermos. Mas são várias possibilidades que aparecem, não é? São várias formas de fazer, vários caminhos. E todos estão certos. Então, o nosso coração é que vai ter que sentir aquilo que está mais alinhado, independentemente de saber ou não o resultado. Ao sentir que é por ali, as coisas andam. Houve uma parte que nós canalizamos, que tu canalizaste, que eu senti, ok, está mesmo alinhado, mas está aqui a falhar qualquer coisa. Não foi, Suzana? Eu até te disse, está a Sim. falhar qualquer coisa. E tu disseste, pois está, eu também estou a sentir. E paraste de canalizar. E ontem eu disse assim, já sei, vai ser assim, assim, assim. E tu continuaste a canalizar até hoje. Então é muito importante passar a relembrar isto, porque nós temos as rédeas da nossa vida, de certa forma, não é? Temos, eu não acredito muito em livre-arbítrio, talvez por causa das lembranças que eu tenho, inclusive desde criança, desde bebê, eu sabia coisas que iam acontecer agora já. E então é como se já tivesse tudo programado de certa forma, mas sabendo hoje que há muitas formas de fazer as coisas. Então, para mim é mais liberdade de escolha do que porque eu podia seguir e fazer aquilo só que estavas a dizer que íamos fazer. Mas a minha energia não ia estar em expansão, não ia estar naquele deslumbramento, não é? Então foi preciso eu levar uma sacudidela da espiritualidade, da minha mediunidade e assim, não, vai lá ver aqui qualquer coisa que ainda tens que ver. Então foi voltar ao meu centro e eu também alinhar-me à informação. E depois o processo continuou. E isto é muito bonito porque realmente nós temos que seguir aquilo que nós sentimos, aquilo que é importante para nós, mas os outros estão cá realmente também para nos apoiar, não é? E eu acho que o teu dom, aquilo que te foi entregue é muito raro, é muito único. Não sei se mais pessoas têm da forma que tu tens, porque há pessoas que veem pequenas coisas, pequenas pistas, ou veem frases e dizem-te, mas tu não, tu consegues mesmo ver a montagem toda como se fosses uma arquiteta, na verdade, de terapias, não é? E é muito Sim. bonito. É bem interessante isso e obrigada por ressaltar isso, Sabrina, porque o que mais eu escuto muito da espiritualidade, que eu estou trabalhando muito, é que quanto mais autêntica nós formos com a gente mesmo, da nossa essência,
mais a gente consegue se conectar com tudo, com a natureza, com tudo, né? Com as Sim, pessoas, inclusive. E aí, isso também dava um negócio na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas como é que a pessoa vai ser autêntica ao mesmo tempo que vai fazer exatamente uma coisa que tá vindo, sabe? Aí eu pensei, ok, deve ser o jeito que a pessoa faz. Mas não necessariamente. Vem, ah, vem essa terapia, mas cada um tem a sua individualidade, a sua individualização. Então a gente tem detalhes que são nossos. E sim. como é importante a gente perceber, não, isso daqui, não. Acho que foi exatamente o que aconteceu. Eu falei assim, não, Suzane, acho que tem mais coisas aqui. E eu sentindo a mesma coisa. Eu falei, e aí vem um negócio, né? Eu falei, será que eu tô inventando tudo isso? Será uma fraude? Será que não sei o quê? E não, na verdade é que somos esse canal que a gente está recebendo esse sentido. E se uma pessoa, se a gente está nesse mesmo processo, se uma pessoa engatou ali alguma coisa, a outra vai engatar É, também. Porque sim. não tem como andar, não tem como eu ir na frente, se ficar alto ir, eu ficar. Não, tá Porque a vendo? informação real é a mesma, não é? Independentemente de ser para ti ou para mim, mas estamos as duas já a aceder ao mesmo tempo. Então, tu estás vindo por aqui e eu estou vindo por aqui para a mesma informação. Só que tu és o principal canal para trazer toda a informação. Eu sou a que vou receber, não é? E então, e é já termos esta maturidade de perceber que nada é preto e branco, não é? Tipo, como aquela situação de nós vermos uma terceira pessoa, não é? A fazer aquela atividade que vamos precisar de fazer. E nós começámos a desconfiar daquilo ao longo do dia, assim, olha lá, mas não sou eu na mesma. E tu disseste, oh, Sabrina, agora estás a falar nisso, porque realmente a imagem que aparecia, lá está, o ver às vezes deturpa-nos realmente o conhecimento, porque nem tudo o que a gente vê é real, é agora, é daquele jeito, é uma metáfora, não é? Então Exatamente. está a ser uma experiência também interessante e está-me a trazer a mim, está-me a trazer muita sabedoria. Não, Hum, o mais interessante disso tudo foi que eu ia falar isso assim, falei, mas é parecido contigo de Costa. E eu falei assim, não, essa coisa eu tô vendo errado, sabe? E quando você falou assim, será que não sou eu mesma? Eu falei, claro que é. Tipo, não tinha como não ser, né? Eu falei, mas eu tô vendo ela deitada. Como é que pode ser essa pessoa, essa é outra pessoa? o tal desdobramento, não é? Exatamente. E também trazer nesse lugar de que o que você pode falar porque é um ambiente seguro, né? Sim, E, e isso é importante a gente também ter pessoas que a gente pode falar sobre isso, porque senão, olha, tá vendo a louca, ou não, tá sim, inventando sim. tudo isso e essas coisas todas. Então, olhar para dentro e aceitar isso tudo. Eu tô nesse processo dessa aceitação, no sentido de que eu vem coisas muito específicas para mim. E como você falou agora, eu falei, nossa, não é todas essas pessoas que acontece isso, né? A Nela me traz muito isso, ela, Suzane. Eu falei, você não pensa isso, você não tem esse, né? Ela, não, Suzane, não é assim. Tipo, as pessoas normais não são assim, não, viu? Você tá muito enganada. Porque eu realmente consigo ver o processo inteiro. E muito. Eu fico assim, e eu gosto disso, porque eu fico, por exemplo, eu falo alguma coisa, aí você trouxe alguma coisa que alguém confirmou que, olha, Sim. Sabrina, você vai. Tipo, uma pessoa que vai te ajudar é uma mulher de cabelos escuros, né? Ai, meu Deus, eu fico É super verdade, animada, porque. disseram isso com 19 anos. Ah, Imagina. gente. E é muito engraçado que. Ai, agora perdi-me. Mas estavas a falar disso das pessoas de. Porque lá está, muitas pessoas têm mesmo medo de agarrar aquilo que lhes é entregue, não é? Com medo por causa do julgamento, não é? Tipo, olha lá, louco, olha lá, não sei o quê. Só que a verdade é que nós estamos mesmo a entrar nesse caminho. E é o caminho de ou tu vais e és quem tu és originalmente, ou vais continuar a fingir e a agradar a sociedade e não vais estar bem, não vais estar feliz. Exatamente. E Exatamente. então é mesmo, até a nível do human design, eu gosto de falar nisto, nós temos uma coisa que é a cruz da encarnação, que é é o nosso propósito maior, digamos assim, a nível da astrologia. E o próprio planeta também tem uma missão, também tem a sua cruz da encarnação. E ela fala exatamente sobre isto, que é cada um ir para o seu lugar
de individualizado, autêntico. Estarmos mais conectados com o coletivo, voltar a ter aquela energia, é mesmo, ela é fora do normal mesmo. Mas isso também traz muita responsabilidade, não é? E acredito que nós estamos a conseguir e a ter a capacidade de aceitar estas missões que são tão bonitas de forma leve, porque também já temos muita sabedoria inconsciente que nos dá esta bagagem para sustentar isto, porque até agora o caminho também foi muito desafiante. Por exemplo, eu estava a dizer que é mesmo a mudança de frequência é mesmo esta de começarmos a olhar para dentro. Não é isolarmos, é começar a ver, ok, o que é que eu gosto? O que é que eu quero? Como é que eu quero ser tratada? Não é? Quem é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero fazer da minha vida? É isto. Mas aberta ao coletivo, não é? Sem deixar de andar a engravidar pelos ouvidos, como nós dizemos. E, ai meu Deus, isto hoje não está fácil. Isto hoje está assim, vocês não têm a ver. A minha sensibilidade hoje também está assim por demais. Tivemos no escorpião, depois em gêmeos, que é o meu ascendente, depois o meu signo. Eu tento não ligar a isso, mas é muito giro ver isto. Porque realmente nós estamos mesmo a relembrar e fazer com que as pessoas saiam desta situação que tu estavas a dizer ainda há pouco. As pessoas às vezes olham para mim e falam comigo: Sabrina, mas tu já estás muito à frente, tu já falas muito sobre isto, tu já sabes muito sobre isso. Assim, não, cada um está no seu lugar e eu aprendi com todas as pessoas até hoje. Até aquelas que dizem que não estão tão no mesmo nível que eu. Tudo bem, é verdade, há umas que está tudo certo. Cada um vai fazer coisas diferentes. E é muito giro, porque quando tu canalizaste o propósito dessa primeira terapia, para mim fez todo o sentido. Porque o mais importante para mim, isto vai de encontro, isto vai de encontro à cruz da encarnação mesmo do planeta, que é a gente está aqui para se libertar, para nos libertarmos das prisões internas. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a libertarem-se. E está tudo guardado nas memórias do corpo, na energia, né? Está tudo aí guardado. Então, quando tu começaste a falar do que é que a terapia ia fazer, eu automaticamente identifiquei que era correto. Não tive dúvidas. E então foi assim maravilhoso perceber que não tinha dúvidas do propósito da terapia que tu estavas a canalizar para mim. Que desde julho que pessoas que eu não perguntava a ninguém assim, olha, então como é que foi a sessão? A sessão foi sobre ti, assim, bem parecia que eu não estava a trabalhar hoje. Tiveram gráficos, houve uma que viu as mãos lá em cima a desenhar uma data de gráficos, geometria sagrada, que ia fazer parte desta terapia nova que eu ia receber. Portanto, tudo vai ter certo, não é? Tipo, eu, assim, faz-me sentido. Eu comecei a canalizar códigos e símbolos já há algum tempo, não é? E muito através. E depois foi quando comecei a desenhar as mandalas, que é outra história também. É muito interessante. É, E isso vai acontecendo com a gente. A nossa mentora, né, que é a Flaminda Neira, ela diz sempre pra gente, né? Olha, entra e faz os questionamentos. Entra pra você, né? Faz os questionamentos, porque a gente foi acostumado, cresceu é, obedecendo essas regrinhas, né, dentro disso tudo, né? Então ela fala assim, começa a se perguntar, eu gosto mesmo disso ou eu fui acostumada a ser assim, né? exato. Eu sou mesmo assim e porque, por exemplo, eu sou calma e eu falo calma. Só que tem gente que ai, vai, você não reage mais, né? E não sei o quê. Ou grita, você nunca fala alto, não sei o quê. Porque se eu estiver nervosa, é nesse tom, se eu estiver calma, é nesse tom, eu não consigo ser diferente. E um tempo eu realmente me cobrei, eu falei, nossa, Suzane, tem mais atitude, assim, né? Fala, mas as pessoas têm medo de ti? Não, ninguém tem medo de mim. Todo mundo, ai, não sei o quê. E aí, esse é um questionamento também de comparação, porque hoje a gente vive muito nisso, né? As redes sociais estão aí para trazer muito essa comparação. E quem Sim, não estiver olhando para si vai se comparar e vai achar que está mais abaixo, ou que está mais acima, ou mais à frente, sabe? E isso é um problema. Porque quando você está olhando para onde você está nessa escala, você não está olhando para você exato, mesmo, e é para onde a gente tem que centrar tudo isso, né? O que que eu tenho que fazer com tudo isso? O que que eu tenho que aprender com absolutamente tudo? E aí ela faz esses questionamentos pra gente. E eu fico pensando, cara, eu gosto mesmo? Eu realmente queria estar, vamos dizer assim, eu não tenho tantos amigos pra estar em roda, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, eu queria mesmo?
Ou é só uma coisa que implantaram que é pra gente ter, vamos dizer, vou casar, eu tenho 15 madrinhas. Por exemplo, gente, eu não tenho 15 madrinhas. Por exemplo, se eu, se eu fosse chamar, não tenho quinze Pois, amigas pra ser madrinha do meu casamento. Eu falei, acho bonito. Aí eu penso, mas você quer mesmo? Porque hoje eu prefiro ter pessoas que sejam da minha extrema confiança e que eu consiga falar sobre isso e a gente conversar. E eu amo conversar e ficar horas, do que, por exemplo, estar em lugares em que eu não me sinta bem. claro, Então, quando a gente começa a pensar, eu gosto mesmo? Não, afinal, não gosto. Eu acho isso bonito? Não, afinal, não acho. E a gente olhar para isso, são nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, que a gente vai realmente se conhecendo e se percebendo. É claro que tem coisas, tem comportamentos nossos que eu fui observando muito ao longo do tempo e me olhando também e percebendo que muitas coisas eu permito que façam comigo, porque eu sim, cresci assim, então para mim isso é normal. E quando eu olho, eu falo, nossa, não é normal. Não é normal aceitar que as pessoas façam isso comigo, ou não é normal aceitar que o outro fale sobre isso. Então, também é esse processo. O autoconhecimento não é uma coisa legalzinha, fofinha, e você sim, não é esse ser de luz todo que pensa, né? E eu falo muito sobre isso. Quanto maior essa luz, maior é a sombra também, porque o universo é dual. O que está em é, cima está embaixo. é, Então, a gente olhar para isso realmente com humildade, para dizer, sim, ok, eu estou aqui a serviço do planeta e, primeiramente, para me curar de mim mesma. A sim, gente veio para se curar, né? Da gente, veio para ajudar outras pessoas a terem mais esse pensamento, a terem mais consciência sobre quem são, o que estão fazendo aqui e como querem se sentir no meio sim, disso tudo. Porque quanto mais a gente está em frequências elevadas, em sentimentos que são de alegria, de amor, de paz, mais a gente consegue elevar também a energia do planeta. Então a mensagem é sempre a gente transmutar energeticamente desse sim, estado mais de raiva, de frustração, de comparação, de angústia, para momentos em que a gente fique mais feliz, que a gente realmente consiga sentir essa humildade e reconhecer no outro a gente. E o subconsciente sempre diz, a gente só existe a gente, né? Para o nosso subconsciente, a gente é a rainha do subconsciente, né? Não existe mais. Ele é nosso súdito. Então, tudo que a gente vê no outro é simplesmente sobre a gente. Tudo que a gente fala e tudo que a gente escuta também é sobre a gente. sim, Então, fala assim, nossa, mas a pessoa, se você conseguiu ver isso na pessoa, se você só conseguiu ver raiva na pessoa, é porque você tem raiva, é porque tem em você. Você sim, simplesmente viu porque reconheceu aquilo. A gente não tem como reconhecer o que a gente não tem. exatamente, porque não conhecemos, exatamente, Exatamente. Não existe, né? Não existe para o nosso subconsciente. Inclusive, por exemplo, animais conseguem sentir energia. Por isso que fala assim, se vê um cachorro, né? Não fica com medo, porque ele percebe. exato, Sim, ele sente energeticamente tudo isso. Mas a gente está acostumado, como a gente consegue se olhar no espelho e a gente consegue fazer essa manipulação do que a gente está sentindo, por exemplo, estou sentindo raiva, mas vou fingir que eu estou bem, né? Uma sim, manipulação não necessariamente energética, mas do que você está mostrando. E o ser humano é o único que consegue fazer isso, porque todos os outros animais, eles eles vivem o expressam, que eles sentem. A sim, gente não, a gente manipula, né? E na verdade, só um, se eu não me engano, o gorila, ele consegue se reconhecer no espelho. Nenhum outro uau. animal se reconhece no espelho. Nós somos os únicos. Olha, E ele, eu não sei, mas eu estava aqui há segundos atrás a dizer assim: bem, eu sou uma distraída, eu nem paro para me olhar no espelho e tu agora estás a falar em espelhos. Olha só como é que eu estou hoje. Eu hoje não consigo assentar, pessoal, vocês já estão bem a ver. por que será, né? Por que será? Já estamos aí, já estás aqui. Exatamente. Já peguei a palavra. Porque é assim que funciona, né? E o campo energético, isso é tão legal. O campo energético não tem fronteiras. Não, Então a pessoa pensa assim: como é que você vai fazer uma coisa daqui? Eu vou receber aqui, gente, simplesmente porque não tem muro, sim, não tem nada que prenda essa emanação de energia. E por isso que o reiki é super poderoso, sim, né? Você está emitindo aquela energia. E
a gente, quando faz isso, quando a gente emite essa energia para o espelho, se a gente não mostrar para ele exatamente o que a gente está sentindo, a gente acaba manipulando essa energia de como a gente quer que o outro nos veja. Ao mesmo tempo que a gente também consegue mudar a nossa frequência simplesmente fazendo gestos no corpo, porque tá tudo interligado, né? Sim, Então, de sim. repente, se você tá triste, finge que tá sorrindo. Sim, Finge que sim. tá sorrindo. Aí depois você começa a lembrar, isso o teu corpo vai fazer isso, porque tem a nossa memória O, celular, né? o Então, do sorriso resulta bem rápido. É sim, muito giro. a gente você começa a sorrir, aí depois você vai lembrar de uma coisa que você ficou sorrindo, aí você vai ficar sorrindo e pronto, já muda a frequência. É Então, ao mesmo. mesmo tempo que o espelho ele pode te levar para camuflar a tua energia para outra pessoa, ele também pode transmutar a tua energia. Sim, sim. Então, o que eu tô falando ultimamente é a palavra ela é única. Vamos dizer caneta. Pronto. Mas essa caneta ela pode fazer tanto o bem quanto o mal. Sim. Porque é só uma palavra, é só uma coisa. Você que decide o que fazer com ela. O E significado. exatamente. E, por exemplo, eu estou trabalhando agora a minha organização e tal. Então, se você entra muito nesse processo da organização, você controla. Não quer controlar tudo, aí não deixa escapar nada. Mas se você não tem organização nenhuma, também vira uma bagunça. Ou Sim, seja, você tem que trabalhar no equilíbrio e também tem que perceber qual o seu equilíbrio sobre tudo. Por sim, isso, trabalhar essa autenticidade, saber quem a gente é realmente importante para a gente saber os nossos limites. Até onde eu consigo suportar, até onde isso é saudável para mim. E assim a gente vai levando. Ah, é fácil? Não, porque a gente não aprendeu. Porque a nossa escola mandou a gente para um lugar, a família para outro lugar, a religião para outro lugar, casamento para outro lugar. Então, em nenhum momento foi ensinado, olha, aprendam a sentir, respira, né? sim. Sente tudo e assim você vai conseguir saber das respostas. E A gente não foi ensinado isso. faz as coisas à tua maneira. Mostra-me como é que achas que deve ser feito. Sim, Exatamente. exatamente, né? O sistema escolar aniquila logo esta parte criativa, né? Aniquila logo este eu que nós somos originalmente, esta autenticidade. É muito verdade. Pois É, já se vamos você fala perceber. muito, tem que ficar calado. Você não pode falar muito, né? É, Se você gosta de aparecer, também não pode apresentar muitos trabalhos. Se você, sabe, tipo, você tem que ficar realmente naquela caixinha. sim, sim, Em sim. casa também, né? Tipo, eu cresci nessa educação mais rígida, meu pai era policial, então a gente. Ah, não olha pro lado, come direito, não bebe água, não sei o quê. Então a gente chegava, eram umas duas mumiazinhas, então a gente sentava, não fazia nada, e todo mundo falava assim: nossa, que legal, as filhas de vocês, elas não mexem, elas não brincam. Não, a gente não podia fazer nada, né? Era como eu. Ai, que crianças tão bem comportadas. A gente parecíamos duas múmias. Em todo lado. Em todo lado. Tipo, a opressão era horrível. Exatamente, então, Bem tipo, tratadas, mas a gente não se podia mexer, né? Obviamente, era o que sabiam fazer, na verdade, mas realmente. E hoje está-se a ver o contrário, nas escolas, inclusive. sim. E por um lado é engraçado, para quem é professor não é nada fácil, porque a gente não dá conta deles, por muito amorosos que sejam, mas às vezes tipo assim, meu Deus, eles não param um segundo. Mas porquê? Porque eles já estão a viver mais esta sua frequência e autenticidade. Eles já se estão a permitir ser quem eles são. E depois é muito engraçado que este ano isso foi muito visível para mim. Eu consegui ver logo a diferença entre aqueles que estavam já todos certinhos. Tu tentavas mostrar uma perspectiva diferente da vida e eles viravam a cabeça para o outro lado, não queriam saber. Tipo, com 11, 12 anos já completamente formatados. E depois os rebeldes, os mal comportados, na verdade eram estavam despertos, mais conscientes, sabe? Mais livres. Então, uau, fantástico. Eles vão se orientar, né? Porque eles vão perceber mais rápido o que é que eles gostam e o que é que eles não gostam. Os outros Exatamente. já estão mesmo condicionados. Portanto, há trabalho a fazer em todo o lado, não é? Muito, muito. Tenho uma amiga que ela trabalha com educação holística e ela traz muito isso de olhar individual para aquela turma, né? E saber, falar assim, olha, deixa eu olhar aqui as potencialidades e aí a gente avança nessas potencialidades. Mas ela trabalha com pequenininhos, né? Os Sim, miudinhos. Mas eu vejo em casa, eu tenho um adolescente, meu sobrinho,
tem 13 anos, e ontem ele falou pra mim assim, ele vai fazer um vídeo pra escola, e ele diz assim, ai tia, mas eu tenho que seguir uns parâmetros e que a minha criatividade nem conta. Eu fui, eu falei, o que essa educação, né? Tipo, quero fazer uma coisa, não dá. Eu quero fazer Pois não sei é. o quê, não pode, não sei o quê. Então, realmente, trazer isso para eles é importante, ao mesmo tempo que tudo, a gente tem um segmento, senão vira uma loucura, né? A gente tem Sim, sim, que ir por sim. um caminho. Acredito que sim, um caminho no meio, mas com a gente decide se a gente quer ou não, né? É realmente uma escolha, mas sem essa limitação toda e sem a Sim, liberdade absoluta de fazer tudo o que quer e o que pensa. Primeiro, porque eles são até adolescentes e crianças, não têm esse discernimento real do sim. que é A a vida, sim. vida, exatamente, não tem como. Então, não, deixa ele livre para escolher o que quer, mas ele nem sabe, porque essas Sim. possibilidades nem existem na cabeça deles, né? Eles não, Claro, ainda não claro. viveram o suficiente. E A para Nela, neurociência a gente só tem até 30 anos e a gente amadurece. Tirando isso, a gente é, está imaturo ainda. é verdade. A Ainda Nela como está a dizer para a gente falar um bocadinho e tem razão, porque foi esta técnica da supernova que tu aplicaste comigo, que é... não, não, na verdade, o que eu apliquei em ti foi o desprogramar e despertar. A Ah, supernova é um ok. acesso do inconsciente. Ah, ok. Mas fala então sobre a supernova, Suzane. Então, a supernova, ela veio num período super desafiador para mim, até para entender um pouco desse subconsciente. E ela, ela veio eu vivendo ela, que é mais incrível. Então, a gente acessa o subconsciente com uma informação, por exemplo, eu quero saber porque eu grito muito. Uhum. Só assim, eu grito muito em casa, né? Não sei do jeito que é, eu sempre fui assim. Então a gente vai lá numa memória do subconsciente, a gente entra nesse lugar de uma paz mesmo, conta, relaxa o corpo e acessa a primeira memória que vier. E normalmente essa primeira memória que vem está associada ao comportamento hoje. E normalmente a pessoa diz: Não, mas essa memória não tem nada a ver, Suzane. Não, eu vou falar, mas ela com certeza não é isso, né? Sim. Porque a gente sempre acha que essa memória que deixou esse rastro tá realmente bem associadinha a isso. E não, na verdade, essa memória, o que aconteceu nesse passado, e normalmente quando a gente é criança, ou escutou dos pais, ou escutou de alguém e assumiu como uma verdade, ele é simplesmente assim: alguém gritou contigo, e isso é uma verdade. Você tem que falar assim. Então ele pega essa informação e já deixa registrado. Então, quando você tem essa autorização de falar mais, você começa a gritar. E aí Sim. grita, grita, grita e não sabe de onde vem. Veio simplesmente porque você escutou isso de uma pessoa que era autoridade para Ah, ti. é como se fosse um comando que foi dado. Exatamente. E aí a gente assume isso. O que que a Supernova faz? Ela vai nesse lugar para te dizer, olha, foi essa memória aqui, essa é a raiz desse problema. E todas as sessões que eu fiz das pessoas, é exatamente isso. Teve uma que eu fiz com uma pessoa e ele não conseguia guardar dinheiro. Simplesmente, ele Uhum. falou assim, nossa, eu ganho gasto, não consigo guardar, não sei o que que é. E a gente fez esse acesso da memória dele. E a memória, ele falou assim, olha, como eu falei, não tem nada a ver essa memória. Aí ele guardava dinheiro no cofrinho e no mealheiro, só que mudou a moeda no Brasil. E Sim. ninguém avisou para ele. Então, não deu tempo de fazer a troca da moeda. Quando ele abriu o meleiro muito tempo depois, esse dinheiro não valia mais, porque já tinha mudado a moeda. Então Pois. ficou lá brincando, dinheiro perdido e tal. Ele contou isso, eu falei, gente, tá aí associada. E ele falou, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei que tem a ver que no momento que você guardou dinheiro e que você depois abriu esse mealheiro, esse dinheiro não valia mais nada. Então, o que o teu subconsciente guardou? Guardar dinheiro não resulta em nada, porque ele não vai valer depois. Você tem que gastar agora. Pois. Entendeu? Aí, eu falei, essa foi a mensagem que ficou registrada para ti. E isso com ele, eu fiz com outras pessoas que ficavam confusas. Fiz com uma pessoa que também, quando tava nesse, ela disse, Suzane, eu me confundo muito com dinheiro.
eu fico nervosa quando é para contar dinheiro, não sei o quê. Falei, olha, tem alguma coisa, né? Vamos avaliar. E a gente fez uma supernova. E simplesmente, quando mudou essa moeda no Brasil, ninguém explicou para ela quanto valia a moeda passada e a moeda atual. Então ela nunca sabia quanto ela tinha e quanto era para trocar, porque ninguém explicou. Então na cabeça dela ficou, olha, dinheiro é confusão. Tipo, nem se mete com isso, porque você vai Pois, ter essa confusão toda. Ela é pequena. E hoje, como ela trabalhava, era uma confusão. Negócio de dinheiro também, ai, não sei, depois eu vejo, pega qualquer coisa. Era assim um medo de simplesmente pegar no dinheiro porque foi associado a isso. Então esse foi uma das coisas, um dos exemplos de pessoas que passaram pela supernova e a gente conseguiu acessar essa memória. Quando a gente não consegue, eu vou fazendo perguntas ao longo da sessão e normalmente essas perguntas, sim, elas são canalizadas, porque eu digo que vem pergunta muito certeira. E se a gente não consegue chegar no ponto, eu vou por outro caminho. sim. E aí esse outro caminho a gente consegue chegar no ponto X. Depois que eu canalizei a supernova, veio a libélula. Que a libélula é um processo terapêutico também, só que mais, vamos dizer, consciente. Você escolhe aquilo que você quer trabalhar e a gente ressignifica toda essa memória, faz um processo de se perdoar, depois de compaixão, e depois sim a gente reavalia toda a crença. Mas ele é um processo consciente, a supernova é lá no inconsciente, é uma coisa que a gente não tem ideia de onde veio. E agora esse por último, que foi o que eu fiz em ti, que é o desprogramar e despertar, Uhum. que é realmente trazer à tona coisas. A gente também pega um assunto que a gente está Sim, travado. Essa terapia ela veio mesmo porque assim, olha, aqui eu não tô conseguindo sozinha, né? Tô sim, demorando para avançar. Isso tudo tá na nossa cabeça, né? E a claro. gente que não vai observando. Mas quando a gente vai destrinchando mais um pouco, qual é o nosso pensamento sobre isso? Quais são, o que a gente acredita sobre isso, né? E aí, quando a gente começa a escrever, nossa, eu acreditava nisso, ou então isso aconteceu comigo, aí sim a gente volta para a centelha divina que a gente é, de fato. É, Então, hoje eu tenho esses três métodos que atuam de formas diferentes, mas que trazem o mesmo resultado que é despertar, que é expandir, né? É voltar para quem a gente é de era. fato e E realmente. três métodos mais este quarto que é canalizar as terapias, Sim, né? ainda tem exatamente esse, só que é esse processo mais longo. E eu acabei de a antena, né? De receber, que na verdade, como é que vai acontecer? Eu vejo a pessoa e eu sei, vai vir uma coisa para ela. Então não é uma coisa que vai vir pessoas para mim, olha, Suzane, eu Não, queria que você canalizasse uma terapia para mim. Eu falei, exato. não, não é. É. E A assim pessoa, como pode ser. a pessoa até pode sentir, eu acho que tem que ir ter com a Suzane. E quando ela chegar ao pé de ti, se for, tu também vais sentir, ah, está certo. Sim, Mas se a pessoa exatamente. tentar forçar, não vai dar. Não vai É, não dar. vai. Não vai. Inclusive aconteceu com a gente, né? Quando você travou Sim, num negócio, eu também. Que eu falei, ah, você me veio alguma coisa? Eu falei, não veio mais nada. Susana, acabaste. Eu ia dizer isso, eu ia dizer isso. Sim, exatamente, Eu acontece peguei connosco a de outra informação. forma. É. É porque é a mesma frequência, né? Então esta telepatia existe, ela é real, esta leitura de pensamentos, é muito giro, é super interessante. E é interessante porque este trabalho de reprogramação tu estás a fazer de uma forma diferente, mas também é científica a forma como tu fazes, que vai fazer o mesmo resultado. Também acabaste por fazer comigo. Também fizeste a reprogramação comigo. E foi, eu disse logo de onde é que vinha. Eu nunca tinha associado, eu sabia daquele facto, né? Tipo, eu via monstros todas as noites quando ia me deitar e por isso para mim não era seguro ver e dava-me medo. E por isso hoje em dia eu vejo, mas eu não vejo como eu sei que eu consigo ver. Como é possível? E foi preciso tu dizeres, Sabrina, perguntares-me diretamente, e assim, então está relacionado com isto. Imagina, tenho 46 anos, vamos para os 47 e pensei assim, uma coisa tão óbvia que eu própria sabia, mas não estava a associar. Então era do género, a minha criança não quer ver porque tem medo e não se sente segura, mas a minha adulta agora tem que repetir que está tudo bem, é seguro ver, e na verdade está tudo associado à minha terapia, porque as emoções são
personificações em monstrinhos, não é? Digamos assim, porque eu via animais, via formas diferentes e é como se elas fossem as emoções que as pessoas vão ter ali muito enraizadas, que nem sequer serão delas, podem ser da sua ancestralidade, que vão ser libertadas, né? Pela terapia ou pelo Exatamente. Nossa, é espírito. muito forte. É É muito profundo, sim. muito. Quando eu tava sentindo ela, assim, eu falei, cara, eu consigo ver. Gente, muito. Eu queria que tivesse, sabe, um negócio saindo Uma da minha máquina cabeça. fotográfica. Exatamente. Porque a imagem da minha cabeça é tu andando entre essas pessoas, né? Como eu te falei, e essas pessoas tremendo. Sim, De, sim, de tão forte que é para libertação realmente emocional disso tudo, né? sim, Desse trauma e disso que a pessoa carregou. Porque sim, às vezes não é dela, mas ela, vamos dizer, ela comprou essa ideia, né? Ela trouxe sim. isso para ela, então ela vai e carrega isso. É bem forte. E isso é assim que vai acontecendo, né? A gente vai por esses caminhos, mas quando você disse isso, né? Nossa, era tão óbvio. A gente fez um treinamento que o nome é até Dinheiro Consciente. E é muito além de dinheiro, é sobre a nossa consciência e do Claro. que a gente traz, né? E uma pessoa falou pra mim, gente, mas isso estava tão na minha cara. Como é que eu não vi isso? Tava na... eu até brinquei com ela. Eu falei, gente, tava na cara de quem, né? Porque na nossa não era. Porque a gente passou a vida inteira, e foi o que Sim, você disse agora, né? 46 anos e não tinha associado. Eu queria um óbvio. projetor, né? Queria É, mesmo, é porque verdade. pra vocês conseguirem ver a cena que acontece aqui dentro. Mas às vezes é porque tá escondido ou tá nesse lugar. E sim, isso é uma coisa que eu consigo fazer com muita facilidade, que é a pessoa me fala e eu já consigo, olha, isso vem daí. É isso. É. Esse medo é daqui. Pronto. Isso pra mim é tudo muito simples. A Neia fala só pra ti, Suzane, porque Porque pra estás de mim. fora, para quando nós estamos de fora a observar e orientar o outro, é muito simples. Muito Sim. óbvio, é muito óbvio, não há É, eu falei, dúvidas. nossa, não viu isso? Não, né? Normalmente não. Por quê? Porque quando a gente tá no meio do furacão, é difícil a gente olhar pra isso, né? Você tá É, vivendo tudo aquilo. Então, como é que você fica buscando mil coisas? E o que eu mais tenho pra falar de tudo isso é que é simples. Quando a gente deixa fluir o rio, a gente tem que se submeter a ele e vem todas as exatamente. respostas. Exatamente. E é assim, mas a gente tenta complicar, né? Acha que com a gente é mais difícil. É que não sei o que. Realmente acontece muita coisa, né? Eu Sim. até falo, a Nela, coitada, viu? A nossa mentora fala assim, não sei se ia ter paciência. Porque vem coisa. Eu falei, ainda bem que veio a Sabrina, viu? Porque aí vai coisa pra Sabrina também, não fica tudo nas costas dela. Falei, Sabrina, baixou o negócio aqui, você quer? Muito bom. Tipo, assim, Daqui a limites pouco tá mais. lá distribuindo coisas. E isso também Sabrina, é uma coisa que a mentora falou pra gente, ela falou, olha, não acreditem em métodos que mudam da noite pro dia. O que está Sim, sim. acontecendo é uma tecnologia maior que está vindo para a gente agilizar esses processos também, que não precisa passar 5 anos para fazer o Exatamente. negócio. Exatamente. É isso mesmo que o pessoal diz assim, Sabrina, estás sempre com tantas pressas, e assim, mas eu lá no fundo, eu sempre senti que nós podemos acelerar os processos de cura, não é? Porque é mesmo necessário, algo me diz que isto é real, e é real, e eu por acaso lembro-me de uma vez estar a canalizar, ok, qual é o meu propósito de vida? Que nós fazemos esta pergunta. O meu propósito de vida é estar no aqui e no agora, livre, leve, fresca e fofa, mais nada. E cada coisa vai se desenrolando, não é? Esse é o propósito, é estarmos no agora, que é a parte mais difícil para muitos de nós, estamos sempre a pensar no amanhã. Mas um dia eu estava a canalizar e realmente veio acelerar os processos de cura das outras pessoas. E eu, ah, olha, obrigada, isto faz-me sentido. Lá está, faz-me sentido porque sinto, não é sentido da mente, é mesmo sentido de sentir, de estar alinhado com aquilo que eu sinto, algo me diz que é real, não é? Este algo que muitas pessoas sentem. Então, é mesmo esta a mensagem, não é, Susana? E tenho dito em muitas outras lives que é aceitarmos esta nossa autenticidade, não termos medo de fazer diferente, não porque vou ser reconhecida, porque fiz, que criei aquele método, porque é como tu dizes, nós não criámos nada, já está tudo aí, há mais pessoas, há mais mentores espirituais a falarem sobre isto,
e concordo com eles, já está tudo ali, a gente é que vai lá aceder e receber e pôr em prática, não é? Permitimos receber. Então, não há que ter medo do julgamento, nem nada por aí. E muitas ideias, sim. É engraçado. É engraçado que eu tenho andado a pensar em fazer um curso de mesa radiónica assim, mas para quê, Sabrina? Para quê? E depois lembrei-me, então, mas tu tens a cura arturiana, lá também podes trabalhar só com a mesa arturiana, assim. Ai, não me apetece, dá muito trabalho. Eu assim, pronto, se calhar é porque não é, mas eu já trabalho com, não é com gráficos, mas quando estou a fazer as terapias energéticas, eu sei que estou a fazer símbolos e por aí afora. Só que eu não presto atenção ainda ao que estou a fazer. Alguns são muito nítidos, eu até, de vez em quando, até vejo algum a formar-se no ar, em luz, assim, muito de vez em quando. E, portanto, eu sei que é real quando as pessoas estão a falar sobre isto dos gráficos que vêm para mim ou para eu usar, não é? São validações, na verdade, são alinhamentos que nós estamos a ter e é muito chique. Que alguém já te falou alguma coisa sobre, né? Isso é bem interessante. Eu fico super feliz. Eu falei, É, ai meu Deus, isso aqui. Eu até vou brincando, né? Tem a Neila, a gente trabalha juntas e tem mais uma outra pessoa que a gente faz parte da tríade. E aí uhum, ele fala assim, hoje ele falou isso, aí eu perguntei tal coisa, eu mandei um áudio pra ele. Do nada, um áudio assim. Ele falou, Suzane, eu perguntei sobre isso hoje de manhã, viu? Tá aí a resposta. Porque isso é uma coisa que a gente também tem que acostumar a fazer, sim, habituar real, é pedir. Pedir assim, você tá com uma dúvida? Então peça. Porque tá lá na palavra, né? Peça e você será atendido. E alguém vai te falar sobre isso. Em algum vai, momento alguém vai te dar uma resposta do nada e sim, vai completar e falar, ai, realmente eu queria saber sobre isso, né? Eu perguntei sobre isso. Então vai chegar. E vai sim, chegar um vídeo da internet, vai te dar uma resposta. Sabe, vai sem chegar a dúvida. informação. Se você pediu, se você se conectou com aquilo, é uma verdade. Aqui, e também, aquilo vai te acrescentar em alguma coisa? Pois, Se for para te acrescentar, vai vir, né? Se não for, sim, esquece, não vai vir ou não é para vir agora. No momento certo vai vir. Eu também eu acredito muito. Isso que você falou no início, né? A gente tem que estar pronto para receber também, mas não pronto do feitinho. Quando a sim, gente sente qual é a nossa frequência, será que já está na hora de receber? Não está? Então, não adiantar os processos, porque aí o que, que acontece? A gente pode se frustrar porque não sim, aconteceu, e aquilo que era para dar certo e a gente adiantou e deu errado, aí a gente acaba desistindo sim, e não faz mais. Então, aquele caminho que era para acontecer não acontece mais. sim, E isso vai, foi para mim, assim. Eu, eu fiz, eu recebo vários, né? Eu fiz esse processo do desprogramar e despertar comigo, e a mentora já falou, Suzane, olha, você vai repetir 8 vezes a mesma coisa. Na oitava que vai dar certo. Então ela só me adiantou isso. Olha, faz 8 vezes, faz, e depois é que vai. Não, nem tenta te adiantar agora. Porque eu exato, consigo ver essa trajetória inteira, né? E aí, às vezes, a gente, como, ai, não deu certo na quarta, na quinta vez, vamos desistir, né? E não, né? A espiritualidade está ali com a gente, sim, abraçando sim, e levando a completamente. gente. E Porque ela é, é o caminho. é, no banho quando sai, a Susana me liga do nada. Não, isso também já me aconteceu e este ano também já me aconteceu coisas assim do género. Eu estar a falar com as pessoas em casa sozinha e a seguir começo a receber mensagens delas com as perguntas. E eu, levei 2 dias assim seguidos. Foi quando eu fiz a minha libertação energética lá em Évora. Libertei um pouco, a minha energia feminina libertou-se, digamos assim. É uma forma de, não que ela estivesse presa, mas já havia aqui uma parte da minha frequência que não estava alinhada. Então, ir ao pé daquele templo fez com que houvesse aqui uma explosão de libertação e aconteceu-me isto. Durante 2 dias seguidos eu não fiz nada como deve ser para mim. Não me apercebi logo e fui naquela coisa de transmissão de pensamentos à distância com as pessoas. Fartei-me de falar com as pessoas. Antes de realmente falar com elas, já estava dando as respostas. E, mas para que tanto stress? O que é que estás a fazer? Calma. Bem incrível. Eu até disse assim: oi, mediunidade, calma com vocês que eu assim não vou conseguir fazer nada para mim. E só ouço assim: não te preocupes, tu vais aprender a lidar com isto. E assim, ok, pronto, então mas baixem lá agora um bocadinho aqui o nível, senão eu vou cair para o lado. Aquilo sabia-me bem, eu sentia-me bem, eu sabia-me bem, mas depois não estava a fazer as minhas próprias coisas diárias, não é? Então, assim, é muito interessante, é desafiante, é natural. Nós é que não estamos acostumados quando estamos dentro das atividades do sistema, não é?
Eu, por exemplo, se estivesse a Exatamente. dar aulas na escola, não conseguiria estar ainda nisto, assim, desta forma. Sabendo eu Sim. que tinha a capacidade para, não é? E então é interessante. Nossa, isso é muito interessante, Sabrina, porque eu também saí do meu trabalho para me dedicar a isso e realmente ficar nessa frequência. Por mais que eu conseguia fazer mais, a gente consegue fazer o meia boca, real, sim, porque a gente vai correndo e quando a gente está nessa correria a gente não consegue se entregar realmente. Mas agora, eu falei assim, olha, as coisas vão se ajeitando. E não é no sim, nosso tempo, né? Não é, é, a gente planeja, mas não necessariamente no nosso tempo. E até para finalizar aqui, a gente já está aqui um sim, sim, tempo, sim, teve para contar para as pessoas que não tem só coisas boas e a gente só canaliza coisas boas, né? Aconteceu uma experiência comigo de que faleceu um conhecido de um amigo de uma amiga e ela ficou triste. Eu falei assim, eu vou, já que eu tenho esse acesso aí, né, eu vou tentar saber o que que aconteceu, porque foi sim. misterioso. E só que eu naturalmente tenho uma frequência bem alta. Eu Uhum, vibro muito alto, né? Até a gente até brinca, eu, a Neila e o Halisson, eles fazem bullying comigo, né? Porque, sim, tipo, quando a minha frequência tá baixa, é tipo o dobro da deles. A minha. Então, eu ainda tenho um bullyingzinho ali no meio da tríade. Mas eu lembro, eu falei assim, deixa aqui, eu vou ver aqui se eu consigo alguma informação. Eu caindo num poço, caindo, só caindo. E depois, assim, tipo, volta, né? Tem lugares que você não pode ir e que não é sim, autorizado pela tua frequência. Você não tem, por exemplo, pessoas aqui para pessoas, né? Para sim, ficar contigo, ou para ir nesse lugar, porque você mesmo não consegue ir. E aí me deu assim um cagaçozinho, sabe? Eu falei, cara, sim, olha, tipo, já sei que tem alguns lugares e que eu não posso ir. E sim, pessoas, assim, tipo, não vejo vamos dizer, as pessoas morreram, não sei o quê, e estão pedindo ajuda, essas ajudas, assim, eu não sim. consigo ajudar essas pessoas porque eu não consigo entrar na frequência, vamos dizer, desse espírito. Então não vem. Não vem a Pois. informação para mim, não vem. Tipo, não é, também não sou a Sim, pessoa que vai recebendo. é, E quando é eu o tentei, respeitar, foi horrível. pois, é o respeitares a tua energia, a tua frequência, né? É super interessante isso. Nós temos, eu acredito que nós temos todas as capacidades mediúnicas que existem. Uns de nós temos mais expandidas do que outras, e umas mais e outras menos. E realmente nem todos podemos andar em todos os lugares, não é? Eu, por exemplo, eu digo sempre assim: olha, deixa-me ver se me é autorizado a ver isso ou não. Pronto, eu faço assim. Nunca me senti mal por isso. Se não for autorizado, fica tudo preto. Não vejo nada, não me dizem nada. Eu, pronto, já percebi que não é para sabermos, pelo menos não por enquanto. E Sim. tudo É, já é e daí tranquilo, né? foi avisado para mim, falou, Suzane, não, isso não é um trabalho para ti, não é uma coisa que É, se faz, não é assim, não vai entrar em contato contigo pessoas que já morreram, não estão mais aqui, não sei o quê. Não vai acontecer. E realmente, eu nem tenho medo de ver uma pessoa que já morreu, porque nem, sabe, já sabes que não é para ti. Pois, já sei que não é pra mim, e então. querida, E nem consigo ver, não consigo sentir nada, 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 eu nada. já, eu, eu já canalizei pessoas que faleceram recentemente e não me faz nada. Estás a ver? Já viste como há diferenças, não é? Uhum, Porque exatamente. realmente são, as frequências vão subindo, não é? Como as ondas cerebrais, e realmente para conseguirmos alcançar umas com outras informações, não dá para estarmos a parar no meio do caminho, não é? E então é isso, foi isso que aconteceu contigo, na verdade. Está tudo certo. Exatamente. Então, Está tudo ou certo. você desce muito, né? Foi nesse caso. E aí foi simbolizado com essa queda. Sim, A queda livre no poço. E o poço era sim, todo escuro. sim. E eu acho que eu nem tava perto de chegar. Pois, Já teve isso, porque eu já fiquei tão angustiada assim. Imagina você caindo num sim, poço e eu que tava caindo de costa. pois, Ai, volta. E aí eu falei assim: olha, não inventa mais de fazer isso. exato. Assim como teve um dia que a gente foi no cemitério e vem assim, olha, não chega perto aqui, essa pessoa era. Sempre vai me dizendo coisas da pessoa, Sim, né? sim. Mas eu vou trabalhar com. Não, também não. Pois, Nada sim, disso. sim. Então, Mas pronto, é respeitando isso, é né? respeitar, mas tiveste que experimentar para ter a certeza, para teres uma confirmação, por isso está tudo certo, não é? Sim, exatamente. E Portanto, nunca mais fiz.
Mas a espiritualidade é mesmo inteligente. Foi como quando tu canalizaste para mim a terapia, começaste a canalizar, ainda não terminámos, e de repente houve aqui uma parte que eu tinha que fazer, não é? E até que eu percebesse isso, a espiritualidade parou o processo todo entre nós as duas. Então foi incrível e é bonito, não é? Porque estão-nos a dizer, nunca estás sozinha, estás sempre a ser apoiada, estás sempre a ser guiada. Por muito drama que faças, estás sempre a ser guiada, confia e vai, né? Vai no timing que tiveres que ir e vai. E é Exatamente. isso. Então, olha, Suzane, já estamos aqui há um bocadinho. Agradeço muito a tua partilha e Obrigada. eu sei que tu vais trazer muita coisa para o mundo. E isso Ah, foi me avisado também, sabe? Quando veio, e foi avisado, olha, você vai não necessariamente fazer todas essas terapias, mas vai entregar muitas delas, muitas, muitas. exato. E veio para mim, eu falei, ok. E depois quando eu fui para uma outra pessoa e veio também uma outra consciência, falou assim, olha, vai canalizar terapia, muitas terapias para as outras pessoas. E pronto, acontecendo. É fantástico, né? E lá está, porque em vez imagina, eu vou fazer a terapia, em vez dela se ir desenvolvendo conforme cada pessoa me vai aparecendo, porque também vai ser uma parte do processo, tenho quase a certeza, mas não, ok, está bem, não é preciso ver os ouvidos. Calma, está bem, vai ser tudo entregue, ok. Porque tem que ser rápido. Então, é como quem diz, vai de encontrar aquilo que nós estávamos a dizer, é necessário acelerar os processos de libertação, em vez de dizermos de cura, de libertação das pessoas, para aproveitar a vida aqui, né? E então apareces tu com esta função de canal, de canalizar as terapias para os outros, porque é mais rápido de aplicar, né? Então, lá está, é o que eu digo, faz-me todo o sentido. Com a minha consciência superior a dizer, faz-me todo o sentido. Entendedores entenderão, não é? Nem questiono, simplesmente eu consigo perceber que é verdade, é uma verdade mesmo. E é assim só fantástico. Porque eu sozinha iria demorar muito mais tempo com toda a minha mediunidade, mas eu iria demorar muito mais tempo. Então, assim apareceste tu, enviada pelo universo, olha, vai lá ajudar aqui a Sabrina, porque ela também tem coisas importantes para fazer. Então, bora. A gente aceita. Exatamente. Quanto mais mãos para trabalhar, né, a serviço do Sim, planeta, melhor. para depois E eu seguir, não é? exatamente. E depois ajudar outras pessoas e outras pessoas, porque olha só, o que está na minha mente e assim, é, tu vai trabalhar com essa terapia e tu vai ensinar outras pessoas a trabalharem com essa terapia. É que ela veio para ti e eu consigo ver a cena. É, pode falar agora? Neila, não fales o tema ainda específico. Eu Não, partilhei com não, não. algumas coisas, mas é... não, a problemática é que não precisamos partilhar, não é? Porque algumas É. pessoas já são inconsciente. Mas é engraçado porque este ano alguém canalizou que para onde eu ia dar formação às pessoas. Daquilo e assim, mas do que se eu ainda não tenho a terapia? E agora estás a ver? E agora estás-me a dar outra confirmação. Sem pedirmos. Sim, Mas sim, é podes. porque a imagem que tá na minha cabeça é um círculo e tu tá nesse círculo e é uma roupa vermelha, assim, mais escura. Sim, como eu te disse. Como essa pessoa disse. Vocês nem E se é isso também, conhecem. não tem mais nada, mas tem isso, assim. E aí Sim, essas pessoas vão aprender contigo essa terapia para elas também facilitarem outras pessoas, né? para Cada vez sermos mais mais. a gente fazer mais pelo planeta. Porque essa é a Exatamente. ideia, né? Só uma pessoa não consegue fazer para todo mundo, não consegue chegar em todos os lugares. Claro. Então, espalhar isso, né? Espalhar esses processos rápidos, que é pra gente Claro. fazer exatamente o que você disse, né? Aproveitar a vida aqui. Porque, no fim, a nossa vida não é tão longa, né? A gente tem uma vida Não, é curta. rápido. Porque Sim. quando a gente é criança, adolescente, a gente não tá muito consciente. A gente ainda tá adquirindo essa consciência. Sim, Depois é que a gente consegue é. aproveitar e depois morre. É giro porque tenho sempre esta energia de professora, né? E mesmo já me tinham dito, vais deixar a escola quando ensinares noutro sistema. Assim, então, mas eu não sou terapeuta? Assim, claro que és, a gente faz tudo um pouco. E é muito giro. As coisas vão surgindo, vão fluindo. Super Sim. interessante. Vai vir tudo. Susana, Sim, vai vir. obrigada. Obrigada. Boa noite, beijinho. Espero que vocês gostem da live. Foram partilhas diferentes, não é? Métodos diferentes e coisas novas a surgir no planeta, como eu já vim dizendo há muito tempo que iria acontecer.
Quem me conhece mais de perto já me ouvi dizer muitas vezes isto, muita coisa nova está para chegar, incluindo as terapias novas. E aqui está a Suzane a comprovar isso, eu também, e mais pessoas vão comprovar no futuro. E temos também no passado pessoas, eu agora estava-me a lembrar da Eva Mendonça, ela também canalizou a ativação Aham Het Hum, e ela já não está a dar a primeiro nível, ela já ensinou às outras pessoas e as outras pessoas é que já estão a ativar os outros. Portanto, é o mesmo, é uma coisa já que nós fazemos de alguma forma, mas realmente é muito único aquilo que ela faz. É uma ativação de uma frequência diferente também. Portanto, é cada um agora fazer a sua parte. Sim. Então, boa noite. Muito Obrigada. obrigada, Sabrina, pelo convite. Foi ótimo. E quanto mais a gente partilhar para as pessoas, é melhor, assim, né, pro planeta. Muito Sim, sim. obrigada. Obrigada pela presença, obrigada, Suzane, e a vocês que estão aí desse lado e que vão ver mais tarde também. Um beijinho. Obrigada. Beijinho. Boa noite. Boa noite.